Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e com os seus. Eu quero falar nesse vídeo sobre um asteroide que se encontra aí no mapa natal de cada um de vocês, que é o Quiron, né? Um asteroide que vai trazer produzir aí dentro de nós um sentimento de inadequação, de não pertencimento, de não sentir que temos forças para lidar com os assuntos aonde o Quiron toca no nosso mapa. E para explicar um pouco como esse desdobramento acontece, eu queria falar sobre a história mitológica do Quiron, né? O Quiron é chamado de curador ferido na mitologia. E o que acontece com ele, né? O Quiron, ele nasceu de uma traição, né? De um caso aí que a Filira, mãe dele, teve com Cronos. A Filira era uma ninfa mortal comum e ela tem um caso com Saturno. E então o Cronos, ele dá para eles copularem, né? Ele precisa transformar a Filira em égua. E aí eles têm uma noite de amor maravilhosa e tal. Só que no dia seguinte Saturno vai embora, né? E ela fica grávida dele. Quando ela vai ter o filho, ela tá numa caverna, sozinha, completamente isolada de todos. E ela tem um centaurinho, né? Quando nasce um centaurinho como pai. Só que ela fica horrorizada com aquilo. Ela não esperava. Ela fica muito assustada quando ela vê o filho e ela vai embora e larga o filho ali. Então, a primeira grande ferida do Quiron é justamente esse sentimento, né? Essa sensação, esse abandono mesmo, né? De pai e de mãe. E ele é resgatado por Apolo, deus do sol maravilhoso, que leva ele, dá toda a educação humana para Quiron. E Quiron vai, de alguma forma, assim, ele é muito... Ele gosta muito de estudar, ele é muito erudito, sabe? Ele é curioso. E ele vai aprender um monte de coisas, sabe? Ele começa a estudar um monte de coisas e ele vai se tornando mestre de um monte de gente porque ele aprende e sabe muitos assuntos, né? Nessa de saber muita coisa, de ensinar muita gente, ele ensina Hércules a deixar a flecha dele envenenada. E aí, um dia, sem querer, essa flecha acaba acertando justamente a coxa do centauro Quiron. E a flecha envenenada, né? Ela é fatal. Só que Quiron é imortal. Então ele não morre, mas a ferida também não fecha. E aí ele começa a sentir dores atrozes a eternidade inteira. O sofrimento é muito grande, ele não para de sofrer. E aí, como ele é um buscador de conhecimento, ele vai buscar a cura do sofrimento dele. Então ele começa a estudar chás, ervas, ungüentos, medicina, e ele se torna, então, o curador ferido, porque ele tem a cura para absolutamente todas as coisas. Qualquer problema que você tenha, você procura Quiron. Se Quiron não resolve, mano, esquece, ninguém mais resolve. Ele resolve o problema de todo mundo, ele vai vendo todo mundo ficar bom e ele continua sofrendo. Esse é a grande tristeza dele. Além disso, o Quiron também desenvolve um outro sofrimento que é a sensação de inadequação. Porque aonde quer que ele esteja, ele não se sente parte. Ele não se sente pertencendo àquilo ali. Quando ele tá entre humanos, ele não se sente parte porque, afinal de contas, ele não é humano. Quando ele tá entre centauros, ele também não se sente parte porque ele não pode andar. E pra que serve um cavalo que não anda, né? Então, ele sente que aonde quer que ele esteja, é ele que tá errado. É ele que tem algum problema. É o patinho feio do rolê. A gente também tem esse sentimento onde a gente tem o nosso Quiron. E aí, o que acontece, né? Tem um momento que ele já não aguenta mais aquela situação e ele procura Zeus, que é o Todo-Poderoso, né? E aí ele fala, cara, pelo amor de Zeus, me ajuda. Conta a história dele, né? Enfim, conta tudo que aconteceu com ele e tal. E aí, por gratidão, por ele ter ajudado tanta gente a se curar, Zeus vai lá e mata ele. Tudo que ele mais queria era morrer, né? Então, ainda dá uma constelação pra ele, enfim. Então, aonde a gente tem o nosso Quiron é aonde a gente tem a nossa sensação de faltar forças pra lidar com aquelas coisas, de que a gente não sabe, que aquilo ali não é pra gente, de que a gente é incapaz de lidar com aquilo. Só que também a gente se torna um especialista, porque dói muito. Então a gente vai aprendendo a resolver aquilo ali para os outros. Então a gente tá sempre, aonde a gente tem o nosso Quiron, iluminando o caminho de alguém. A gente tá sempre mostrando pra alguém aquilo que a gente não consegue fazer pra gente, sabe? E aí é claro que dependendo de cada mapa, esse Quiron vai ficar mais forte ou não, né? E quando ele tá na casa 1, ou na casa 4, ou na casa 7, ou na casa 10, são 4 casas que ele fica mais forte, porque são as casas angulares, né? E também ele fica mais forte se ele tiver conectado, né, por aspecto, ou seja, muito próximo de planetas como
Marte, Vênus, Mercúrio e o próprio Sol e a Lua, principalmente. Ou também o planeta que rege o nosso ascendente. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Gêmeos. Se o Quirón estiver muito próximo de Mercúrio, eu posso me sentir muito mais assim, né? Porque ele está conectado a um planeta que é central no meu mapa. Então, e aí, né, o signo que ele tá também, né? Então, se eu tenho Quirón em Touro, eu posso ter uma dificuldade de me valorizar, de reconhecer os meus atributos naturais, aquilo que eu já tenho, né, a abundância dentro de mim. E aí também ter uma dificuldade de perceber a minha capacidade de cuidar do meu próprio dinheiro, de produzir e manter os meus recursos materiais, né? Enfim, a gente eu até posso fazer um outro vídeo falando um pouco do Quirón em cada casa. Então, se você gostou da história do Quirón, se você ficou curioso aí pra saber mais sobre o seu Quirón, me conta aqui embaixo, porque aí dependendo, né, se vocês gostarem, enfim, eu posso fazer pra próxima semana um vídeo falando sobre ele em cada signo, em cada casa, pra você poder aí entender um pouco melhor como esse bichinho mexe com você, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais da história do Quirón. Eu sou apaixonada pelo Quirón e espero que você se apaixone também. Um beijo e até o próximo vídeo.